Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando início a mais um vídeo, da série de Educação 3.0, né? No caso, hoje dando continuidade à aula sobre problemas de aprendizagem baseados em produtos, né? No caso, hoje a gente vai estar fazendo uma descrição, né, sobre uma situação, problema envolvendo, né, essa ferramenta, né? O primeiro ponto, né, como a gente já tinha comentado na aula passada, né, a lógica, né, de utilizar esse tipo de situação, né? Então, o primeiro ponto para você estar aplicando a sua aula é justamente poder indicar, né, um objeto que ele esteja ligado, que você consiga extrair desse objeto situações que venham a ser referenciadas na matéria que você está ministrando, né? No caso aqui, supondo uma cadeira, e que a gente venha utilizar o mesmo aí para uma aula de geometria, né? Então, seleciona o objeto e desse objeto aí você vai estar justamente fazendo, retirando as informações, né, que os alunos vão estar retirando as informações para justamente estar trabalhando lá no seu planejamento. Quando você escolhe o objeto, na sequência, né, que é interessante para os alunos, porque já que é uma metodologia relativamente nova, né, ou melhor, né, ela não é tão difundida, é justamente explicar as variações daquele objeto, fazendo com que o aluno ele tenha um entendimento global, né? Exemplo, no caso da cadeira, né, mostrar as diferentes aplicações que se tem na fabricação da mesma, né, como pintura, a curva da tubulação, né, o desenho prévio para chegar ao formato final da cadeira, diâmetro da tubulação, o estofado que é colocado na cadeira. Então, tudo isso visando que o aluno ele tenha de fato esse conhecimento global do que é o objeto, né? E aí, nesse caso, qual é o ideal? Você traz um elemento, apresenta para eles e faz com que eles escolham um objeto, né, esse mesmo objeto referente ao que eles venham ter lá na sua casa. Ou seja, diz, ó, nessa nossa cadeira aqui a gente vai estar verificando isso, mas vocês vão estar verificando a cadeira, como uma cadeira, vocês vão escolher uma cadeira que vocês tenham lá na sua casa para poder estar tratando, ou escolher uma cadeira da escola, né? E aí depois dessa apresentação, né, o qual quando você apresenta esse elemento, entra na sequência que é os objetivos. Exemplo, se eu estou trabalhando com a disciplina de geometria e o meu objetivo é que eles venham a entender as figuras geométricas que estão linkadas ali àquele elemento, exemplo, qual eles vão ter que medir comprimento da tubulação, diâmetro da tubulação, as figuras geométricas que formam ali no elemento, curva, raio, enfim, eu vou estar mostrando nesse momento, vou estar informando para eles nesse momento qual é o objetivo deles, né? Quando a gente pega um objeto e vem estudar os seus processos de fabricação, a gente vai entender que tem uma série de objetos que compõem o mesmo, né? Então não dá para você deixar tão aberta a atividade, né? É apresentar o objeto e depois na sequência tá dizendo daquele objeto quais são os objetivos que você quer que eles verifiquem, né? E justamente faça o link com aquilo que você está apresentando enquanto matéria escolar. Uma coisa interessante, né? E aí você pode estar tratando com ele, como está aí escrito aí opcional, é realizar um exemplo para eles. Já que é uma tarefa relativamente nova, ou seja, tem uma chance grande de eles não terem utilizado ainda, fazer um exemplo com eles de atividade
com todos eles observando por quê. Esse elemento ele vai trazer uma coisa interessante que é a prática, né? Ou seja, que prática vai ser essa? Se eu quero que eles verifiquem o objeto, eles vão ter que vão ter que realizar situações que muitas vezes eles não estão acostumados. Exemplo, no caso, medir, realizar um esboço, né? Então, desse esboço, né, chegar à figura geométrica desejada. Então, para o estudante pode ser que ele entenda de forma global como é a atividade, mas ele tenha dificuldade de, poxa, tal, que o professor quer que eu identifique as figuras geométricas aqui, mas para eu transformar essa figura geométrica, ou transcrever essa figura geométrica do que é a cadeira para o papel, pode ser que ele venha a ter dificuldade, né? Por exemplo, pegar uma régua, uma trena e lá medir a cadeira e explicar para o aluno a questão de tolerância, né? Enfim, quando ele for medir, né? Eita, poxa, eu medi, deu 50 centímetros, outro colega foi medido, deu 52 centímetros, né? Entender que pode ser que tenha uma variação mesmo. Então é interessante que o professor ele faça um exemplo prático para os alunos, explique todo esse procedimento para não gerar frustração na hora de executar. Né? Com uma turma mais madura, você já vem fazendo uma prática como essa, aí fica mais tranquilo. Mas assim, iniciando é importante que tenha esse cuidado para de fato atender as expectativas da atividade. Né? E justamente, se o meu objetivo era pegar aqui um grupo, ou cada estudante pegasse uma cadeira na sua casa ou da escola, convertesse aquele elemento em figuras geométricas e viesse a calcular, exemplo, a área utilizada da cadeira, o diâmetro da tubulação, indicar os raios que tem lá nela. Depois dessa relação, é justamente trazer esses estudantes para um campo de debate para entender as dificuldades, né, apresentar, né, o quanto aquilo é importante para a sociedade como um todo, né, ou seja, eles conseguirem filtrar que cada elemento para a sua fabricação ele tem um processo, né, e quanto aqueles processos são importantes e que o que ele vem estudando no ensino regular está ligado de fato a questões da sociedade, né? Ou seja, nada que ele está estudando ali é por acaso, né? Então, de fato, evidenciar esse momento com os estudantes, né? De trazer esse debate. Então, é interessante fazer um roteiro do que você está de fato querendo extrair com eles na relação final. Ou seja, sair daquele modus operandi de uma prova, de uma avaliação convencional, de uma aula convencional, para estar trazendo para esse ponto, porque você consegue evidenciar de uma forma ampla, né, as questões que você tem no cotidiano trazendo para a sala de aula. Né? Então isso acaba fazendo com que os estudantes tenham um envolvimento maior. Né? Como eu disse desde o primeiro vídeo sobre a educação 3.0, talvez a parte mais complicada é a questão do planejamento que o professor vai ter que fazer, né? E muitas vezes acaba não tendo aquele apoio do grupo escolar como um todo, mas pensando sempre no objetivo, na missão do professor. É muito interessante fazer isso, né? Uma prática que aí você pode fazer e verificar, né? Poxa, será que realizar uma atividade como essa realmente vale a pena para os estudantes? Faça teste e veja a reação deles, né? Fugir do normal e de fato tá dando uma maior amplitude para as possibilidades que a gente tem aí no ensino regular, né? Então, essa é a relação que a gente tem aí para o estudo dirigido a um produto, né? Ou seja, trazer desse produto situações que estejam envolvidas com a disciplina que você está ministrando, para que venha de fato a dar uma ênfase maior para os estudantes, né? Bom, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!